Olá pessoal, eu sou o Cadu, eu sou da Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, a CEAI no Cruzeiro, e fui convidado pela CEI para fazer a palestra de hoje. E o tema que nós vamos falar é Justiça das Aflições. Esse tema que está aí no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e um dos mais importantes, especialmente pelos tempos atuais que estamos passando, de muito sofrimento, muita preocupação, muitas dúvidas do que está acontecendo na nossa vida. E vamos começar fazendo essa pergunta. Como nós reconhecemos um rei? A gente pensa assim num rei, né? aquela coisa, aquela coroa e tudo mais. De que forma a gente pode reconhecer um rei? Bem, duas formas, né? Pela posição que ele ocupa na Terra, e aí a gente pensa num reinado mesmo, num reinado social, o rei Luís da França e diversos outros reis, ou pela superioridade em alguma área. A gente fala, tal pessoa é o rei do futebol, é o rei dessa área, é o rei da outra. Quando uma pessoa ela se destaca em uma área, ela é chamada de rei. É uma forma de reconhecer a superioridade do que ela faz. E, já que estamos aqui na nossa palestra espírita, né, falemos de Jesus. O reinado de Jesus vem da sua superioridade moral. Muitas pessoas podem contestar os preceitos da religião cristã, mas ninguém consegue contestar a superioridade de Jesus, a superioridade dos ensinos dele, que até hoje, 2000 anos depois, continuamos falando disso. Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente divide a vida de Jesus em 5 partes. Os atos comuns da vida dele, os milagres, as predições, aquilo que foi tomado como dogma e o ensino moral. E o ensino moral é a única base inatacável. É o único ponto que ninguém contesta. Quando Jesus fala para amar os nossos inimigos, se alguém nos convidar a andar 1000 metros, 1000 léguas, que andemos 2000 com a pessoa, ou seja, dando as lições de humildade. E esse rei da superioridade moral, que deu o próprio exemplo, deu a própria vida pelo exemplo, pelo amor a Deus, falou: meu reino não é desse mundo. O meu reino ainda não é aqui. Então ele falou, se eu sou rei, esse meu reinado não é ainda nesse mundo. Não é na terra. Porque na Terra falta ainda algumas coisas para se implantar o reinado de Jesus. Um reinado de paz, de amor e de felicidade. E aí vem Kardec, 1800 anos depois, falando com toda a precisão. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ora, se ele estava neste mundo quando ele falou isso, ele só podia estar falando, então, de um momento posterior. Meu reino ainda não é aqui. Ou seja, algum dia vai ser. Em algum momento futuro vai ser. Todas as palavras de Jesus fazem referência à vida futura. A uma vida que vem depois dessa. Porque nessa vida agora nós atravessamos um ciclo, né? Nós nascemos, nós nos casamos, temos filhos e nós vamos para a decadência do corpo. A decadência nós enfrentamos a morte. Mas aí nós somos convidados a ver a vida verdadeira, a vida que nunca cessa, que é a vida espiritual. E a gente já coloca essa premissa logo no início. Não é possível compreender Jesus sem a certeza da vida futura. Sem a ideia da vida futura, a gente não entende o que Jesus falou. Quando Jesus fala que bem-aventurados os aflitos, ou seja, que bom que você está passando por as aflições, bem-aventurados os mansos de espírito, bem-aventurados os que têm sede de justiça, e ele estimula a gente a praticar o bem, a evitar repetir os nossos erros. Sem a noção de vida futura, a gente não compreende o que Jesus fala. Ou seja, sem a noção de vida espiritual. Sempre que a gente for pensar em Jesus, a gente pensa nos ensinos dele de uma ótica espiritual. Se a gente for pensar conforme a nossa vida na Terra, conforme o que vivemos na Terra, a gente não consegue compreender. Falta a chave para compreender. Muito bem. E nós temos essas perguntas, né, que são agravadas ainda nesses tempos de pandemia, né? Por que sofremos? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nós temos tantas desigualdades? Por que uns nascem em berço de ouro, com uma série de facilidades, acesso à saúde, educação, cultura, e outros têm que lutar tanto para chegar em algum ponto? Por que às vezes o homem de bem, a pessoa boa, sofre tantas coisas e às vezes os desviados e corruptos têm mesas cheias, fazem todo tipo de atrocidades? E aí muitos fazem a pergunta, onde está Deus no meio disso tudo? Onde está? Deus só pode ser um sádico que fica observando tudo isso acontecer e não faz nada.
Será mesmo que ele não faz nada? Ou nós não temos apenas olhos para enxergar isso? Mas nós temos essa pergunta. Todos nós, em algum momento da vida, vamos acessar o sofrimento. Vamos passar por dores, passar por desafios, passar por conflitos. Provavelmente vocês que estão assistindo estão passando por isso. Em algum momento da existência nós passamos por isso. Manuel Filomeno de Miranda, um espírito, fala por Divaldo Franco, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, que conta os acontecimentos, a visão da pandemia sobre o mundo espiritual, que todos nós sofreremos com a pandemia. Se não sofrermos com o coronavírus, pegando e ficando doentes, sofreremos em solidariedade a ver tantas vidas numa situação de dificuldade. Então a Terra passa por um momento de burilamento, um momento de progresso coletivo. E fica a pergunta, por que eu estou passando por essas coisas agora? Por que eu estou passando por esses conflitos? Será que essas desigualdades são provocadas por Deus? Deus está apenas vendo elas e não fazendo nada? Nós temos essa figura muito construída no passado, né? De um Deus que pune, um Deus que tem ira, um Deus que sempre está provando, que sempre está castigando, que está apenas vendo as coisas pegarem fogo, os problemas acontecendo. E essa imagem representando, né? Deus com cajado, corrigindo, batendo, e ele lá do alto descendo chama sobre as terras. Bem, por mais que hoje nós tenhamos outra visão, lá no nosso inconsciente a gente pode pensar isso. Deus, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que esses eventos todos acontecem? E a gente temos aquela clássica frase, né? O essencial é invisível aos olhos. Nós costumamos só dizer que algo existe se nós vemos, se nós ouvimos, se nós sentimos. Mas a clássica frase da poesia, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Ou seja, tem muito mais além do que a gente vê. Como de Jesus, passa a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E absolutamente não, ao contrário. Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus age a todos os momentos de forma perfeita. E aqui nós temos uma imagem da parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Um filho chega para o pai, o que é a parábola, né? Uma historinha, né? O filho chega para o pai e fala, pai, me antecipa a herança. Eu gostaria de pegar a minha parte na herança e sair aproveitando ela. E o filho fala isso, e o pai, tudo bem, meu filho, eu te dou a parte da herança, como você está pedindo, e eis que o filho vai para o mundo com dinheiro. E no mundo, ele conhece o mundo. Jogatina, faz todo tipo de coisa, gasta o dinheiro de forma pródiga, e logo acontece desse dinheiro acabar. E esse filho conhece todas as amarguras que a falta faz, não é? A falta de dinheiro, a falta de companhia, que ele foi sozinho, ele partiu sozinho. E ele dorme em lugares péssimos, come o que os animais comem, e ele resolve voltar para a casa do pai, sem ter outra solução. Humilhado, praticamente com a roupa do corpo, todo machucado, e quando o pai vê ele, vê o filho, que foi aquele que pediu a herança, que foi embora sem dar satisfação, que passa anos sem dar notícias, o pai vem receber ele correndo, feliz, e pede que mate o melhor animal para fazer uma festa para receber essa pessoa. O que isso simboliza? Esse pai é como se fosse Deus. Às vezes, nós pegamos os bens que Deus dá para nós, o nosso corpo, as nossas posses materiais, o nosso emprego, os nossos parentes, e fazemos mau uso. A gente usa mal o nosso tempo, a gente usa mal o nosso corpo, trata mal os nossos parentes, e aí conhecemos as amarguras que nós mesmos provocamos. E aí vem um ponto central dessa exposição. As amarguras da vida são provocadas por nós mesmos. Mas como, Cadu? Às vezes uma criança de 5 anos sofre tanto, tem uma doença, tem um câncer aos 5 anos. Como ela pode ter feito isso nessa vida? Ela não fez isso nessa vida. A doutrina espírita vem mostrar, através da lei de justiça, a reencarnação. A reencarnação, ou seja, em outras vidas passadas, nós fazemos condutas que ferem a lei de Deus e nós mesmos, na nossa consciência, sentimos necessidade de reparar esses erros. E aí aparecemos agora com todos esses desafios. Às vezes nós temos até uma condição material boa, mas
problema, saúde mental, várias coisas na cabeça, que acabam por deixar a vida, de certa forma, amarga. Então, todos nós, com dinheiro, sem dinheiro, enfrentamos esse bichinho que é o sofrimento. E o essencial é de que forma nós vamos lidar com ele. Pois bem, e Deus é esse Pai que quando vê nós a gente voltando arrependido para Ele, como filho pródigo, quando a gente decide se arrepender, decide recomeçar os nossos caminhos, Ele abraça a gente novamente, corre para nos abraçar. Allan Kardec fala em Obras Póstumas que a ação de Deus, o fluido cósmico, a energia que ele atua é como se fosse um fluido nervoso, um nervo, que age e reage a tudo que a gente faz. Então Deus está constantemente reagindo sobre nós, atuando sobre nós, fazendo o seu trabalho conosco. Nós, às vezes, é que não percebemos. E aí vem essa frase dita por Kardec: todo sofrimento tem uma causa. Se Deus é justo, justa há de ser essa causa. No Livro dos Espíritos, pergunta 13, Kardec enuncia alguns dos atributos de Deus. E um deles é que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é a justiça e a bondade maior. Ora, se eu estou passando por um sofrimento e essa causa não é justa, onde é que estaria a justiça de Deus? Por que Deus estaria me prejudicando e favorecendo outra pessoa? Isso não é compatível com Deus. Se Deus é justo, perfeito, nosso Criador, então todo sofrimento tem uma causa justa e perfeita. Ou seja, na Terra há injustiças, mas não há injustiçados. Às vezes nós vemos aqueles casos chocantes, aqueles assassinatos, aquelas coisas que chocam a sociedade, mas a doutrina espírita ainda assim vem com um consolo. Porque às vezes, sem a doutrina espírita, o que a gente pensa? Ah, Deus é injusto. Por que Deus deixa que tal pessoa sofra, uma criança sofra algum abuso, ou sofra alguma violência, ou um marido ou uma mulher sofra uma violência? Mas aí vem a doutrina espírita explicar que há uma causa para aquilo. Não que a pessoa reencarnou para praticar aquele mal, que a pessoa veio para praticar aquele mal para o outro, mas a pessoa às vezes não resistiu à tentação, não resistiu, não perdoou aquela pessoa no passado e hoje cai novamente e continua essa rede de crimes. A doutrina espírita dá uma explicação para o nosso sofrimento, dá uma explicação justa e nos traz a lei de justiça na sua forma mais pura. Deus revela completamente a causa do sofrimento por meio do Espiritismo. A doutrina espírita, que é a revelação dos Espíritos, ou seja, os Espíritos vêm nos contar os segredos do universo, o sentido das palavras de Jesus, por meio de alguns princípios. Pelo princípio da reencarnação. Pela reencarnação, nós temos aprendizados constantes, quedas constantes e progresso constante. A lei de justiça, amor e caridade. Às vezes nós sofremos algo agora, porque no passado nós ferimos essa lei. Apego aos bens terrenos. Às vezes nós estamos sofrendo por apego. Às vezes é um apego financeiro. Queria um carro melhor. Por que eu não tenho aquilo que eu quero? Quando, na verdade, nós temos exatamente o que nós precisamos. E também o observar, vigiar e orar. Podemos sofrer por invigilância. Não vigiamos os nossos pensamentos, não vigiamos o que se passa na nossa cabeça, e aí nós podemos sofrer o fenômeno obsessivo, que é a perturbação espiritual. Mas antes de sofrer a perturbação espiritual, ela está dentro de nós. O ponto central aqui é: todos nós vamos passar por aflições na Terra. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações, um planeta de conflitos, um planeta para saldar débitos. Mas é preciso que o presente se ajuste com o passado para que o futuro seja glorioso, para que o futuro seja diferente. Então, a ideia aqui é: passaremos por aflições, passaremos por conflitos, mas o principal é a gente compreender que eu posso não saber o motivo, eu posso não lembrar desse motivo, que ele está lá numa vida passada, por sabedoria de Deus, que permite que a gente não veja tudo que a gente fez para dar chance de a gente recomeçar. Eu posso não ver isso, mas eu sei que a causa é justa. Eu sei que o motivo é justo. E eu tenho condição de passar pelas provas da vida com resignação, com paciência, com fé. Porque tudo passa. Os problemas que você tem hoje, há 3 anos atrás, eram outros. E daqui a 3 anos serão outros. Por quê? Porque os problemas passam.
os conflitos passam. O sofrimento é resistir ao momento presente. Algumas coisas na vida nós não conseguimos mudar. A perda de um filho, ser demitido de um emprego, um vício moral a gente ainda não tem condição de mudar, mas o ideal é que a gente não resista àquilo, a gente não brigue com aquilo, a gente aceite e, aceitando, faça por onde mudar com o tempo. O imediatismo é um dos problemas da nossa sociedade hoje em dia. A gente quer mudar tudo rápido, quer mudar tudo agora. Não, a pandemia tem que acabar. Quando começou a pandemia, né? Tem que acabar daqui a 2 semanas vai acabar, daqui a 1 mês vai acabar. A gente colocando tempos, quando na verdade o homem põe, mas Deus dispõe. Deus é que sabe qual que é o melhor para nossas vidas. Então que nós possamos substituir a aflição pela gratidão, o desespero pela capacidade de esperar, pela paciência, a raiva, vontade de brigar, os conflitos, pela reflexão. O que eu posso fazer de diferente? Cadu, mas eu fiz uma prece. Poxa, eu fiz uma prece e não resolveu nada. Sim, a gente quer curar. Com uma prece de 2 minutos, a gente quer curar problemas de décadas, problemas de milênios. Aí que entra o valor da persistência, da mudança. Mas é o que eu falei. Deus age constantemente na nossa vida, todos os momentos. Acordados, dormindo, fazendo tarefas importantíssimas ou tarefas triviais. Deus age o tempo todo. É como se fosse o sol. O tempo todo o sol ilumina a Terra, mesmo de noite. A energia do sol rodeia a Terra. Deus é como se fosse o sol. A força dele se faz sentir o tempo todo. Mas eu preciso abrir a janela. Se a cortina está fechada aqui, pesadíssima, não entra nenhum raio de luz, eu vou ter dificuldade de sentir isso. Para que eu possa sentir a ação de Deus, é necessário que eu abra a janela. E aí vem o trabalho da oração, de fazer uma boa ação, de fazer algo que te faça bem, alguma atividade física, ligar para algum parente, às vezes aquele parente que a gente não quer conversar, que a gente tem aquela preguiça, mas buscar se relacionar com outra pessoa, mesmo à distância. Sair desse isolamento interior. A gente está todo mundo tem que ficar em casa, isolado, mas será que a gente não está isolado dentro da gente também? Será que a gente não pode se abrir um pouco mais para o mundo, se abrir um pouco mais para o próximo e permitir que a espiritualidade atue? Será que o problema não está com a gente? E aí, encerrando, eis que Jesus fala a frase, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já sabia de antemão todos os conflitos que nós passaríamos. Espírito puro, perfeito como ele é, ele conseguia prever os problemas que nós atravessaríamos. E ele falou, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. E essa é a mensagem final. Tenham bom ânimo. Estou aqui isolado, nós estamos todos isolados. Nós temos nossos dias de desânimo, nossos dias de raiva, não queria estar passando por isso, nossos dias de desespero, de não aceitar, mas que a gente possa colocar semente de bom ânimo. Porque a pessoa que nós seguimos, Jesus, venceu o mundo. Ele ressurgiu e venceu até mesmo a morte. E ele convida que a gente vença a morte também. Para que, passada essa encarnação, passadas as tribulações, nós possamos chegar do lado de lá e dizer, eu venci. Eu suportei com paciência. Eu tive uma doença, eu aprendi com aquela doença. Um companheiro, uma pessoa me traiu, me enganou, eu tive uma decepção profissional, eu consegui superar aquilo ao invés de sucumbir. Porque sucumbir, nós já sucumbimos demais. Então, que nós possamos lembrar disso. Espero que vocês tenham se sentido um pouquinho mais conectados com a espiritualidade e entender. Tudo que nós estamos passando é justo. E justo é que nós, a partir de hoje, daqui para frente, façamos como um farol que ilumina para frente, esquecendo um pouquinho o passado e jogando luz no nosso caminho daqui para frente. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.